Fala realeza, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história com a escrita. Não sei se você sabe, mas eu sou escritora, tenho alguns livros publicados e hoje eu quero contar pra você como que foi esse processo, sabe? De perceber que eu tinha habilidade de escrever até o momento que eu comecei a sonhar em ser escritora, bem como o processo de tirar, sabe, esse sonho do papel. Não foi um processo nada fácil, é um processo desafiador. Se você tem esse sonho de ser escritor, escritora também, e já tem tentado, né? Você sabe que não é simples, não é fácil, mas é possível. Então hoje eu quero contar um pouquinho dessa minha experiência, desse meu testemunho, bem como te encorajar a continuar sonhando, a continuar trabalhando em prol desse sonho para que você o tire do papel, porque é possível se tornar escritor, é possível contagiar pessoas, inspirar pessoas, mudar a realidade da sua vida e de outras vidas também através da palavra, através das escritas. Então fica comigo até o final do vídeo para você acompanhar como foi um pouquinho desse processo. E aí, realeza, espero que este vídeo te encontre muito bem. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre a minha história com a escrita. Desde o momento que eu percebi, né, que a escrita era uma habilidade que eu tinha, até o momento em que eu publiquei o meu primeiro livro. Para te contar essa história, eu preciso voltar à minha infância, porque desde que eu me entendo por gente, eu estou cercada de imaginação, criatividade e literatura. E esses três pilares foram essenciais para que eu me tornasse escritora, né? Para que eu tivesse esse sonho em determinado momento da minha jornada e trabalhasse para tirá-lo do papel. Ainda lá na infância, assim como muitas crianças, eu tinha uma imaginação muito forte. Eu adorava imaginar mundos, né, universos diferentes, personagens, situações desafiadoras, enfim, eu me contava histórias o tempo todo e contava histórias também à medida em que eu brincava com os meus colegas, né? Eu era aquele tipo de criança que estava sempre inventando mais moda na brincadeira. Se a gente estava brincando de Era Uma Vez, de casinha, eu sempre incrementava mais a história para deixar ela mais emocionante. Eu lembro que eu tinha esse impeto criativo e era realmente uma coisa que me acompanhava tanto quando eu estava com outras pessoas, quanto quando eu estava sozinha. E além dessa imaginação muito forte, eu era muito criativa também. Eu gostava de criar coisas, seja em desenho ou mesmo objetos. Eu lembro que eu criava casinhas de boneca, criava objetos para as casinhas, né? Ficava inventando moda e isso refletia nas coisas que eu criava também. Eu passava muito tempo envolvida em atividades manuais, seja desenho, seja artesanato, enfim. E além disso, eu tive acesso à literatura muito cedo, né? Apesar de vir de uma família muito simples, a minha mãe sempre me incentivou muito a ler, a escrever e a imaginar coisas, né? Então eu tinha muito contato com aqueles livrinhos de contos clássicos, né? Dos contos de fadas, tinha muito contato com as histórias bíblicas, com o próprio texto bíblico em si. Então eu cresci lendo muito e sendo muito incentivada a produzir também, seja através de texto, seja através de desenhos ou de outros artigos, né, artesanais, como pintura em tecido, como criação de roupinhas de boneca ou mesmo de brinquedo. Enfim, eu cresci sendo incentivada e encorajada pela minha mãe a criar muito, porque ela também é muito criativa, né? Ela também gosta muito de artesanatos, de histórias, de leitura, enfim. E ela também sempre me ensinou a ler e a escrever desde muito cedo. Então isso foi muito importante, porque a longo prazo esse incentivo foi refletido na pessoa que eu me tornei. Quando eu cheguei ali à adolescência, eu gostava ainda de escrever, eu lembro que eu tive alguns diários, eu não era muito constante na escrita nessa época, mas eu já gostava de escrever, sempre começava um diário aqui, um diário ali, acabava abandonando, mas eu já tinha esse desejo pela escrita. E eu também adentrei cada vez mais ali ao mundo da literatura. Quando eu tinha 13 anos, eu troquei aqueles livrinhos menorzinhos dos contos de fadas, das histórias bíblicas, por livros muito maiores. E uma vez que eu adentrei ao mundo da literatura, eu nunca mais saí, né? Acabei me tornando uma devoradora de livros. E quanto mais eu fui tendo contato com a literatura, quanto mais livros eu fui lendo, eu acabei depois me percebendo o desejo de contar histórias também. Mesmo adolescente, eu ainda imaginava muitas coisas na minha cabeça, eu ainda criava muitas histórias na minha cabeça, mas eu não sabia que eu tinha habilidade de colocar aquelas histórias no papel.
E à medida em que eu fui lendo, consumindo, devorando muitos livros, esse desejo de contar histórias foi só aumentando, até o momento em que eu descobri que era possível tirar aquelas ideias da minha cabeça e colocá-las no papel. Mas para perceber, né, essa habilidade que eu tinha, esse desejo de tornar realidade ali no papel as minhas histórias, um outro processo foi muito importante. Durante esse período aí da adolescência, de 13 a 16 anos, eu escrevia bastante na escola através de redações, né, dos trabalhinhos da escola e dos meus diários, mas nada além disso. Contudo, quando eu fiz 16 anos, eu passei por um processo de crise de identidade. Aos 16 anos eu passei por algumas mudanças que me fizeram perceber que eu não sabia bem quem eu era, qual era a minha verdadeira identidade, qual era o meu valor, qual era o meu propósito. E apesar de identificar essas mudanças que estavam acontecendo, os questionamentos que estavam acontecendo aqui dentro, nem tudo eu tinha coragem de contar para as pessoas à minha volta. E foi nessa época que eu percebi que a escrita tinha um poder enorme, porque eu comecei a colocar no papel tudo aquilo que eu estava sentindo, tudo aquilo que eu estava experimentando, todas as minhas dúvidas, todos os meus receios. E comecei a escrever também tudo aquilo que Deus começou a me ensinar nesse processo de crise de identidade. Se você já leu algum dos meus livros, você sabe que nesse processo de crise de identidade foi o momento em que eu mais me acheguei a Deus. E foi Ele quem curou, restaurou a minha identidade e me fez entender quem eu sou de verdade, qual é o meu valor e qual é o meu propósito. A partir do momento que eu fui compreendendo tudo isso, eu fui colocando no papel também, não só o processo que eu estava vivendo, as dúvidas, os medos que eu sentia, mas também tudo aquilo que eu fui aprendendo, toda aquela identidade, sabe, que o Senhor começou a construir em mim ali naquele momento. Eu fui colocando no papel tudo isso e eu percebi que ao colocar no papel eu refletia, eu aprendia muito mais e eu me aliviava também. Então a escrita acabou se tornando um processo terapêutico na minha vida. Nessa época eu comecei a perceber que a escrita tinha muito poder para mim, sabe? Porque através dela eu compartilhava com Deus e com o meu diário tudo que eu estava passando e ao mesmo tempo eu era ainda mais curada e ainda mais restaurada nesse processo. Nessa época eu também passei a consumir muito mais o texto bíblico, a meditar nas Sagradas Escrituras, a estudá-las muito mais e eu me vi encorajada a compartilhar tudo aquilo que eu estava aprendendo com outras pessoas. Foi nessa época que eu criei o Princesas Adoradoras como uma página apenas lá no Facebook. Eu tinha muita vergonha nesses dias de compartilhar aquilo que eu escrevia, porque eu ainda não tinha conseguido identificar que aquilo que eu escrevia podia realmente ser útil e significativo na jornada de outras pessoas. Mas ainda assim, eu criei a página. E eu tenho certeza que eu fui movida pelo Espírito Santo, porque se dependesse apenas de mim, eu teria desistido, eu teria cedido ao medo, sabe? Porque eu tinha medo de compartilhar com as pessoas aquilo que eu escrevia. Eu não sabia se era bom bastante, se era significativo bastante, então eu tinha muito receio. Mas ainda assim, eu criei a página e a página permaneceu. No início, eu compartilhava apenas textos bíblicos, estudos bíblicos e aquilo que eu observava, as coisas que eu lia, né, que eu consumia de outras pessoas, eu compartilhava ali. Até que eu comecei a dar uns passos maiores, sabe? E comecei a compartilhar aquilo que eu escrevia também. E não demorou muito, eu comecei a ver os frutos daquilo que eu estava postando. Os meus textos, né, aquilo que o Espírito Santo me encorajava a colocar no papel, começaram a ajudar outras meninas e mulheres que passavam por experiências parecidas com a minha. E na época eu recebi muitos testemunhos de que aquilo que eu estava compartilhando estava fazendo bem a outras pessoas. A partir daí, eu comecei a perceber a importância que a escrita tinha, não só para mim, mas na vida das outras pessoas também. E foi justamente nessa fase, quando eu tinha 16, 17 anos, e que o Princesas Adoradoras começou a crescer, não só com aquilo que eu postava, repostava de outras pessoas, mas principalmente com o crescimento daquilo que o Espírito Santo estava me encorajando a escrever, sabe? Que eu comecei a entender que a escrita não só era uma habilidade que eu tinha, mas era o dom que o Espírito Santo tinha trazido para a minha vida também. Não sei se você entende isso, mas o Espírito Santo nos capacita com dons, com habilidades que não só são boas para nós, que não só vão nos abençoar, mas principalmente, né, que vão revelar a glória de Deus, o poder dele e que vão servir de edificação para a vida de outras pessoas. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos dá vários dons. Podem ser dons muito espirituais, como por exemplo o dom do discernimento, da sabedoria, o dom de cura, de oração. Ou podem ser outros dons, como o dom do canto, da escrita, do ensino, que são dons mais visíveis, né, mais práticos no dia a dia. E que muitas vezes as pessoas acabam não percebendo que realmente são um dom, mas são sim.
E esses dons acabam se revelando em habilidades em que nós somos bons, que nós conseguimos fazer com excelência, sabe? E que nós temos facilidade, geralmente, de aprender. Na maioria das vezes, a gente não nasce sabendo fazer algo, né? Você não nasce sabendo cantar. Você um dia descobre que é boa cantando e você vai aprimorando aquele canto. A mesma coisa acontece na escrita e em tantos outros dons. E a gente percebe que é um dom porque a pessoa tem, sabe, facilidade para identificar aquele dom, para aprimorar, desenvolvê-lo, e ela tem prazer em fazer aquilo. Então, nessa época eu comecei a entender que a escrita era um dom de Deus para mim, que eu tinha habilidade de escrever, que eu tinha facilidade de colocar no papel tudo aquilo que eu estava aprendendo, tudo aquilo que eu estava construindo com Deus, tudo aquilo que Ele me inspirava, tudo aquilo que eu imaginava, e que eu tinha habilidade de aprimorar a minha escrita também. É claro que quando eu comecei a escrever, eu errava muitas pontuações, eu errava na gramática, eu não escrevia tão bem, né? E eu percebo que ano a ano eu vou melhorando. Então, assim, vai tendo ali um aprimoramento também, e o próprio Espírito Santo vai nos aprimorando, bem como a gente vai aprimorando a partir dos estudos que a gente vai fazendo também. Então eu fui identificando, né, essa habilidade e identificando ainda mais que ela era útil para o reino. Através da escrita eu glorifico a Deus e ajudava outras pessoas. E para mim foi muito importante identificar a escrita como um dom, porque durante muito tempo eu tinha muito desejo de servir ao reino, mas eu não sabia no que eu era boa, sabe? Eu me batizei aos 12 anos e eu tinha muito anseio, sabe? De usar a minha força, né? De usar a minha vida em prol do reino de Cristo. Eu queria evangelizar, ajudar pessoas, mas eu não sabia no que eu era boa. E durante muito tempo, entre os 12 a 16 anos, eu passei por alguns ministérios, sem entender, né, bem no que eu encaixava na igreja. Por exemplo, eu participei do Ministério de Coreografia, mas eu era terrível dançando, nunca conseguia aprender as coreografias, acabava pisando nas outras pessoas e atrapalhando. Eu participei do Ministério de Teatro e nesse até que eu era boa, mas a minha timidez acabava me atrapalhando muito. Participei do Ministério Infantil, né, sendo tia ali, ajudante, auxiliar da salinha infantil, enfim, caminhei por vários ministérios, mas ainda não tinha encontrado aquilo que eu realmente gostava de fazer e aquilo em que eu realmente era boa. Mas a partir do momento que eu comecei a escrever, que eu comecei a compartilhar com as pessoas aquilo que eu escrevia e comecei a receber os testemunhos das pessoas a respeito daquilo que elas liam, né, daquilo que eu produzia, eu identifiquei que a escrita era o meu dom, que ela era boa para mim, mas que acima de tudo ela glorificava a Deus e ela era útil para o reino. E aí eu entendi que era o meu dom. Com o tempo, eu fui percebendo que havia então um propósito na minha escrita e no Princesas Adoradoras também. O Senhor me confirmou em todas essas duas áreas, né? E eu continuei escrevendo, continuei criando, produzindo. E em 2013, além da página no Facebook, eu criei um blog também, justamente para começar a postar o primeiro livro de ficção cristã que eu comecei a escrever. Antes disso, eu lembro que lá com uns 11, 12 anos, eu também escrevi algumas coisas, eu também tive algumas ideias de livros, eu comecei a escrever, mas eu ainda não tinha noção, sabe, da minha habilidade da escrita e não tinha noção do propósito da minha escrita. Então eu comecei, mas não era constante e acabei parando. Mas em 2013, quando eu tinha aí 17 anos, eu comecei, 16 para 17, né, eu comecei a escrever o meu primeiro livro e eu ia postando semanalmente lá no blog. E aí depois o blog foi crescendo, ele deixou de ser um espaço apenas para publicar aquele livro e eu comecei a publicar outros artigos e textos que eu escrevia também. Já em 2014, com Princesas Adoradoras tendo completado aí 2 anos de criação, né? Eu continuei desenvolvendo o trabalho, me tornando cada vez mais constante, passei a criar coisas novas, como vídeos para o YouTube, enfim, né? Fui expandindo ali o meu trabalho ministerial para além da escrita. Eu comecei uma parceria com a editora Up Books, né, uma editora cristã que havia acabado de ser fundada nessa época, e de início a nossa parceria era apenas de divulgação de livros, né? Eles me convidaram para divulgar alguns materiais deles, fazer alguns sorteios, enfim. E ao decorrer da nossa parceria, o pastor Enéas, que é o fundador da editora Up Books e editor-chefe, ele foi acompanhando mais o meu trabalho, me conhecendo melhor, e ele sentiu a direção de Deus para me convidar para transformar o blog em livro. Então foi nessa época que eu recebi a minha primeira proposta de escrever um livro. Nesses anos aí, desde que eu já tinha criado Princesas Adoradoras, eu já fomentava, sabe, esse sonho de escrever um livro um dia. Já tinha começado lá em 2013 com o meu primeiro livro de ficção cristã, mas eu realmente já nutria esse desejo. E eu sabia que não era apenas um sonho meu, sabe? Era algo que Deus estava me direcionando a sonhar, a desejar e a aspirar. E em 2014 eu recebi a minha primeira proposta.
Não era, sabe, apenas um sonho meu. A gente sabe quando é apenas algo que a gente deseja e a gente imagina, né? Mas a gente consegue identificar quando é algo que é grande demais, que não nasceu só de você, mas que foi quase como sussurrado por Deus no seu coração. Era assim que eu sentia aquele sonho lá do livro, né? Que era algo de Deus pra mim, algo que Ele estava me permitindo sonhar. E em 2014 veio a confirmação, né, desse sonho, de que não era só meu e de que Deus mesmo estava abrindo portas para mim através da editora UpBooks, através da vida do pastor Enéas. Antes disso, eu já tinha pesquisado algumas coisas sobre publicação de livros, sobre como era esse processo, mas tudo parecia impossível demais para mim, porque na época eu não tinha recursos, né, para publicar de maneira independente e nem entendia muito bem como era o processo de publicação no Brasil, então parecia algo ainda muito distante para mim. Mas através da editora UpBooks tudo isso mudou, né? Tudo se tornou possível porque Deus abriu essa porta e a editora me convidou para transformar o blog em livro, e aí eu escrevi o meu primeiro livro e eles custearam todo o processo de publicação, todo o processo de divulgação, né? E todo o processo também de distribuição do livro em várias livrarias pelo país. A partir então dessa proposta aí da editora UpBooks, eu publiquei o meu primeiro livro, Princesas Adoradoras, um chamado para a realeza, um livro que se propõe a compartilhar a missão do Princesas Adoradoras, né? O que é ser uma princesa adoradora, o que é essa ideia de princesa adoradora que a gente defende, que a gente compartilha aqui com vocês diariamente. Então, o primeiro livro nasceu com o propósito de compartilhar com mais meninas, com mais mulheres, a nossa mensagem central aqui no Princesas Adoradoras, que é pregar o evangelho, mas também falar principalmente a respeito de identidade à luz do evangelho. E a partir desse livro, outras propostas vieram também. Algum tempo depois eu participei de 2 antologias, né? Livros que reúnem contos bíblicos, né? Que fazem releituras de histórias bíblicas. Lancei também um livro devocional chamado Bom Dia Princesa, pela editora UpBooks também. E lancei 2 outros livros independentes. O Corajosas, os contos das princesas nada encantadas, que trazem releituras cristãs e modernas das histórias de contos de fadas. E o meu último lançamento, que é o livro A Jornada da Realeza, um livro onde eu compartilho mais sobre esse tema de identidade, né? Sobre o meu próprio processo de transformação, de restauração da minha identidade, e incentivo e encorajo outras mulheres a desenvolverem também uma identidade sólida, segura, firmada no que Deus diz a respeito delas. E a escrita não me largou, né? Assim como eu sou uma devoradora de livros, eu também sou uma escritora ferrenha, né? Fico aí agarrada à escrita e tenho me dedicado cada vez mais a esse universo e a esse dom que eu amo tanto. Né? No momento eu estou trabalhando em mais alguns livros, mais alguns projetos, e eu espero poder compartilhar com vocês muitos livros, muitas histórias, muitos ensinamentos, muitas experiências também que o Senhor tem me dado a partir desse dom, a partir da minha dedicação a esse dom também, a partir do meu sim a esse dom. Bom, esse é um breve resumo da minha história com a escrita. Eu poderia ficar aqui conversando com você horas a respeito disso, porque escrever é realmente algo que eu amo, que eu tenho prazer em fazer e que eu faço com propósito, sabe? Não faço apenas porque eu gosto ou apenas porque eu almejo coisas grandes com isso. Não, eu faço com amor e com propósito, porque eu sei que é algo que eu não desenvolvi em mim sozinha, mas que é algo que o Espírito Santo compartilhou comigo, sabe? Ao me criar, Deus pensou isso pra mim, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que Ele me confiou esse dom porque Ele sabia que isso seria útil na minha jornada, mas principalmente seria útil no reino, porque eu poderia ajudar pessoas através da escrita. E eu sou apaixonada por esse dom, com certeza, e tenho tentado zelar por ele, fazer bom uso dele, cuidar desse dom que Deus confiou a mim, né? E eu te encorajo a cuidar do dom que Deus colocou nas suas mãos também. Durante muito tempo eu não sabia qual era o meu dom e eu confesso que eu pirava com isso, né? Porque eu queria muito saber, queria muito descobrir logo. E quando a gente é adolescente, né? A gente é meio dramático, olha pra tudo com muito drama. E eu olhava pra minha falta de dom, aparentemente, com muito drama também. Então, quando eu descobri, eu não só abracei, mas tenho zelado por ele. E eu te encorajo a zelar pelo seu dom também, a amá-lo e a se empenhar por ele, sabe? A se dedicar a ele. Eu sei que nós somos falhas, imperfeitas, a gente vai lidar com muitos desafios nesse processo. Eu mesma lidei com o medo, com a insegurança, lidei com a falta de recurso em algum momento para dar vida a esse dom, sabe? Mas para cada dificuldade existe um auxílio de Deus, sabe? Existe uma vitória a ser alcançada. Por exemplo, durante muito tempo eu fui muito tímida, muito insegura, mas essas foram áreas que o Senhor foi trabalhando em mim.
Faltou muito recurso e muito momento para eu desenvolver o meu dom, para eu publicar algum livro, mas Deus trouxe a provisão e eu creio que Ele continuará fazendo e o mesmo Ele pode fazer na sua vida também. Existem desafios, à medida que você se dedicar ao seu dom, você vai encontrar ainda mais desafios, mas não existe nada que seja difícil para o nosso Deus. Afinal, Ele é o Deus do impossível e quando Ele nos dá um dom, Ele nos dá um chamado e Ele coloca um propósito nas nossas mãos, por mais difícil que as coisas sejam, por mais difícil que o nosso cenário se torne, Ele também é capaz, sabe, de quebrar correntes, de fazer o impossível se tornar possível. Então não tenha medo em descobrir o seu dom, em zelar por ele, em fazer a sua parte. Cabe a nós cuidar bem do nosso dom, cabe a nós aprimorar o nosso dom, cabe a nós amarmos o nosso dom e zelarmos por ele, porque o que cabe a Deus, com certeza, Ele fará. Mas talvez você esteja se perguntando, Thaís, eu ainda não sei o meu dom, o que eu faço? Primeiro, o meu conselho para você é que você não se desespere. Durante muito tempo eu fiquei preocupada e desesperada, mas com o tempo eu fui percebendo que isso não é necessário. O mesmo Deus que te deu o dom tem prazer em te ajudar a descobri-lo e Ele te ajudará nesse processo de descoberta. Então, ao invés de se desesperar, confie o seu coração ao Senhor. E o que você pode fazer hoje em prol do seu dom? Ore a respeito dele, sabe? Peça a Deus para que abra os seus olhos, para que você entenda, para que Ele te mostre qual é o seu dom. Além da oração, esteja atenta a você mesma, sabe? O nosso dom geralmente está ligado a algo que nós fazemos muito bem, a alguma causa que clama em nosso coração, sabe? Há uma habilidade que nós já temos, que nós fazemos bem, que nós gostamos de fazer também. Perceba que a escrita é algo que está comigo desde lá da infância. Eu levei um tempão para entender que ela era útil, que ela era importante, que ela era a ferramenta que Deus queria usar em mim. Então era algo que já estava comigo, sabe? Provavelmente o seu dom já está aí com você também. Então abra os seus olhos para perceber no que você é boa. E se você começar a identificar essa habilidade aí em você, peça que Deus te confirme se é isso mesmo. E Ele pode te confirmar de várias maneiras, através da palavra, através de alguém, através de situações, oportunidades para você usar esse dom também. E uma vez tendo oportunidades para colocar o seu dom em prática, coloque. Lembre-se que o seu dom não é para servir a você, ele é para servir outras pessoas. Toda habilidade que Deus nos dá, que o Espírito Santo coloca em nós, é para o serviço do reino, é para glorificar a Deus e para servir as pessoas. Então, se pintar uma oportunidade para você servir as pessoas com a sua habilidade, sirva sem medo. Dê o seu melhor, se empenhe, se dedique e não se importe se você encontrar dificuldades, como a timidez, a falta de recursos, como medo, insegurança, porque o nosso Deus é capaz de nos ajudar a lidar com essas questões também. Se você olhar no texto bíblico, você vai perceber que para a maioria das pessoas que Deus chamou, sabe, desde lá de Gênesis até Apocalipse, foram pessoas comuns, que tinham dificuldades, que tinham limitações, mas que ainda assim foram usadas por Deus como instrumento, como canal. Moisés era gago. Paulo havia sido um perseguidor de cristãos e tinha dificuldade em falar com as pessoas, sabe? Com a mesma imponência de voz que ele tinha nas cartas que ele produzia. Esther teve medo de encarar os chefes, mas foi mesmo assim. Cada uma dos personagens bíblicos que foram chamados para grandes tarefas tinham suas próprias limitações, mas isso não impediu o Senhor de agir através deles, né? O próprio apóstolo Paulo escreve a respeito disso, né? Diz que Deus escolhe os menores, os mais loucos, para confundir os sábios. As escolhas de Deus parecem equivocadas, mas elas não são. E quanto maiores são as nossas limitações, maiores são as nossas fraquezas, é aí que o Senhor se torna grande em nós, e é aí que Ele se revela em nós e mostra para as outras pessoas que nós não estamos fazendo aquilo sozinhas, mas que nós estamos sendo um instrumento e um mero canal nas mãos de um Deus muito maior, que pode usar pessoas pequenas, fracas e limitadas, como eu e você, para grandes tarefas que não trazem glória para nós, mas trazem glória para Ele. Então não se esqueça disso e descubra o seu dom, use-o, zele por ele e dê o seu melhor. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, já falei demais, tô com a garganta até doendo aqui já. Mas enfim, se você ficou com alguma dúvida de algo que eu compartilhei aqui, ou se você deseja saber mais algum detalhe dessa minha trajetória aí com a escrita, deixa nos comentários que eu posso gravar uma parte 2 desse vídeo para contar outras experiências e outros testemunhos que eu tenho nesta área. São muitos, viu? Talvez pareça para você que o meu sonho se realizou muito rápido, né? Eu comecei a sonhar em me tornar escritora quando eu tinha 16 para 17 anos.
e quando eu tive 18, meu primeiro livro foi publicado. Parece que foi rápido, mas não foi rápido. Eu enfrentei muitos desafios nesse período e continuo enfrentando desafios para continuar dando vida a esse dom, né? Eu publiquei um livro, mas isso não significa que eu não precise continuar me esforçando e me dedicando para continuar sendo uma escritora. Então eu passo por vários perrengues, vários desafios ainda nessa área para continuar zelando por esse dom e para continuar vivendo esse chamado de Deus para mim, né? Então saiba, é difícil mesmo, é desafiador. Nós vivemos num país ainda que tem muita resistência à literatura e que tem muita resistência aos escritores nacionais. Então publicar o seu livro, fazer com que ele seja conhecido, lido pelas pessoas não é fácil, exige muito esforço, exige muita dedicação, exige muita fé, muita força de vontade, muita disciplina, muita constância, enfim, porque a gente precisa também se disciplinar, se esforçar, se aprimorar e exige muita confiança de que se Deus nos chamou para essa obra, Ele vai sustentar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos apoiar, enfim. Então é desafiador mesmo, mas eu quero encerrar esse vídeo te encorajando a não desistir. Se você tem um chamado, seja com a escrita ou não, com outro dom, não desista. Por mais difícil que essa jornada seja, se empenhe, se esforce, alinhe o seu coração com o coração do Senhor, para que você viva os propósitos que Ele tem para sua vida e para que você enfrente os desafios que surgirão nessa jornada, porque eles sempre surgem. Mas vale muito a pena, viu? Porque quando a gente está vivendo o nosso chamado, quando nós estamos tirando propósitos do papel, nós estamos criando, sabe, um tesouro, não um tesouro terreno, sabe, com riquezas materiais, mas nós estamos construindo um tesouro celestial que ninguém pode nos roubar, que ninguém pode tirar de nós, e um tesouro que produz riquezas eternas. Não é sobre nós, não é sobre a nossa jornada nessa terra, não é sobre o nosso mero legado aqui, não é sobre o nosso nome e sobrenome. É sobre a eternidade. Quando a gente vive um propósito, nós estamos semeando para colher eternamente. Colheitas que não apenas vão afetar a nós, mas a melhor parte é que afeta a vida de outras pessoas também, sabe? Às vezes algo que você escreveu vai fazer a diferença completa na vida de outra pessoa, vai aproximá-la de Cristo, vai mudar a vida dela, enfim, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que o Espírito Santo faz através de você. Isso é incrível, isso é bom demais, então não pare. Continue, sabe? Se esforce, seja diligente, tenha foco, tenha disciplina, tenha coragem. Vá, seja forte e corajosa, seja forte e corajoso. Assim como o Senhor aconselhou a Josué, Ele aconselha a cada um de nós hoje também. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, que tenha te encorajado de alguma forma, que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho da minha história. E se você ficou com dúvida, quer saber mais alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo ou trago em vídeo depois também, tá bom? É isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário e de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrito, tá bom? Se Deus permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!